Revista Veja, que na capa diz, ou transcreve uma parte de uma gravação feita em vídeo, em que é dito, aspas, eu perguntei quem é o autor dessas perguntas. 80% é do Marcos Rogério, assessor da liderança do governo no Senado. 80%. O Carlos Hetzel, assessor da liderança do PT, fez alguma coisa. O Paulo Argenta, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, com assento no Palácio do Planalto, fez outras. As do Gabriele eu digitalizei e passei para Graça Foster, presidente da Petrobras. Chamaram ele, Nestor Cerveró, deram um curso a ele de Media Training. Essa gravação é do senhor José Eduardo Barrocas, chefe do escritório da Petrobras em Brasília, e que revela, a gravação, uma grande armação que deixa o Congresso de cócoras. Antes, em abril, as declarações na Câmara dos Deputados, nos jornais de grande circulação, mostravam grandes conflitos de opiniões entre Cerveró e a presidente Dilma, entre Gabriele e a presidente Dilma, e entre eles próprios. Quando a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado se reuniu, já em maio, tudo se equacionou. No dia 16 de abril, em depoimento da Câmara dos Deputados, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, disse que as cláusulas omitidas no resumo para a aquisição da refinaria Pasadena, em 2006, não eram importantes. Não eram importantes. Rebatendo a declaração da presidente Dilma Rousseff de que o parecer era falho por causa dessa omissão. A presidente puxou para si o fato de Pasadena, redigiu uma nota de próprio punho e disse que a responsabilidade da venda, da compra de Pasadena, que tinha sido um mau negócio, não era dela, que era presidente do Conselho da Petrobras, porque tinham sido omitidos dados importantes no relatório que dariam a ela, se ela soubesse, a absoluta condição de negar a compra. E o Cerveró diz, em abril, que os fatos mencionados não eram importantes. Diz mais, não houve nenhuma intenção de enganar ninguém. A posição não é só minha, mas da diretoria e do conselho que aprovou o projeto. Tudo foi baseado numa série de consultorias ao longo de mais de um ano, disse Cerveró. A presidente Dilma referia-se à omissão de duas cláusulas, a margin e a put option, em que ele, aí sim, quando é mencionada a margin e a put option, o Cerveró vai mais na frente e aborda frontalmente. E diz, a cláusula de saída, put option, é uma prática mais do que comum. A Petrobras tem centenas de participações, sempre com cláusula de saída. É isso que é a cláusula de put option. Nada mais do que isso. Não tem nenhuma relevância, não é um aspecto importante, afirmou Cerveró. Em confronto claro com a presidente. A presidente disse que se soubesse da put option e da margin, não assinaria, não liberaria a compra. E o diretor disse que não, era produto de consultoria ao longo de um ano, que não tinha importância nenhuma. Confronto claro com a presidente. Ou seja, a nota que ela redigiu é confrontada diretamente pelo diretor da Petrobras, senhor Cerveró, em abril. Em abril. O que é que dizia em abril o senhor Sérgio Gabriele, então presidente? No dia 20 de abril, esse depoimento do dia 16 de abril, o senhor Cerveró deu na Câmara dos Deputados, público. No dia 20 de abril, em entrevista ao jornal Estadão, o doutor Sérgio Gabriele assumiu a sua responsabilidade pelo relatório que viabilizou a polêmica compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos em 2006, quando comandava a estatal, e afirmou que a presidente Dilma, na época presidente do conselho da empresa, não deve, aspas, fugir da responsabilidade dela. O que é que ele disse? Aspas, ipsis literis. Eu sou responsável. Eu era o presidente da empresa. Não posso fugir da minha responsabilidade do mesmo jeito que a presidente Dilma não pode fugir da responsabilidade dela, que era presidente do Conselho. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões, mas é legítimo que ela tenha dúvida, afirmou Gabriele, no dia 20 de abril. Aí entra o adestramento, entra o gabarito, entra a desmoralização da instituição
CPI. Entram senadores, entram funcionários do Palácio do Planalto, funcionários do Senado, entram pessoas da Petrobras e entra a declaração, no mínimo curiosa, que é, senador Álvaro Dias, a digital de que o gabarito foi feito com um único objetivo. Um único objetivo, o de blindar a presidente Dilma. O fato acabou de acontecer, a assessoria jurídica do PSDB, do Democratas, está trabalhando para não cometer excessos. Há uma decisão tomada já de entrarmos com representações na Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público do DF. Estamos avaliando a conveniência e da eficácia de uma ação junto ao Conselho de Ética e recorreremos a todas as instâncias na defesa de uma coisa que é patrimônio da democracia brasileira, que são as comissões parlamentares de inquérito, que foram vilipendiadas. A capa dessa revista é uma afronta, traz uma tentativa de afronta à democracia brasileira. E contra essa afronta, nós vamos nos levantar com destemor para fazer com que o Brasil entenda o governo que está vivendo.